Lucas 11, verso de número 21. Vou ser bem breve, o objetivo, você que tem a opção aí de você conseguir anotar, show de bola, melhor ainda, para você conseguir gravar no seu coração aquilo que o Senhor vai estar ministrando para você. Quem achou aí, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo de número 11, diz amém. A partir do verso 21. Quando o forte homem, armado, guarda de seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura que ele confiava, e divide os seus despojos. Obrigado, varão. Verso de número 23. Quem não está comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Presta atenção nessa parte. Quando o espírito imundo, ele sai de um homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando, ele diz: eu tornarei a minha casa de onde saí. E chegando-a, acha varrida e ornamentada. Então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem passa a ser pior do que o primeiro. Pode fechar a sua Bíblia, ou se você quiser consultar também, pode ficar à vontade. Aleluias. Aleluia, Jesus. Essa aqui é a ministração da parte de libertação. A gente passou a primeira aí com Milena, que é a de arrependimento. São todas as ministrações um processo, por isso que você tem que ficar muito ligado. Vai ter partes que às vezes não vai fazer sentido para você, que às vezes não é uma dor, não é uma ferida, não é uma algema sua, mas às vezes é do irmão que está do lado. Então fica atento ao que o Senhor quer falar, ao que o Senhor quer imprimir ao seu coração, amém? Glória a Deus. Aqui no Lucas capítulo de número 11 vai falar 2 textos que eles estão totalmente ligados, que Jesus ele fala, quando o homem ele está na sua casa, né? Um homem forte, ou seja, um valente, quando o valente está na sua casa, ele está guardando os seus despojos. Jesus já está falando de uma forma figurativa, ele já está falando de uma forma como se fosse uma parábola mesmo. E aqui no contexto está falando de demônios, né? Essa aqui é uma parte de libertação. E primeiramente eu quero quebrar alguns mitos. Eu, antes de aceitar o Senhor Jesus, antes ali dos meus 15 anos, há uns 10 anos atrás, eu por medo, eu tentava explicar para minha mente que o diabo não existia, que o mal não existia. Para mim não sentir medo, né? Na hora que você vai beber água ali de madrugada, e você, meu Deus do céu, você arrepia e a panela sacode ali, do nada, no meio da madrugada, você já fica com medo, esse sangue de Jesus tem poder. Na minha época, antes de eu aceitar o Senhor Jesus, de ter uma aliança com Ele, eu tinha umas 300 músicas no celular. 298 era só o cão, né? As músicas. E eu tinha 2 louvores só, que era a essência da adoração, né? Que fala, estou voltando à essência da adoração. E eu tinha Ressuscita-me. E eu só escutava esses louvores quando eu estava com medo do diabo, né? Que às vezes uns professores de história lá na escola contavam umas paradas macabras lá. Às vezes você assistia um filme, assistia Exorcista, né? Que era o da época. Aí eu ficava com muito medo, e sempre quando eu ficava com muito medo, eu colocava o fone de ouvido e colocava lá, remove a minha pedra. Aí eu tinha meus minutinhos de crente, e depois, né, só o sangue do Cordeiro. É um processo, né, irmão? Mas tudo aquilo foi uma semente. E a gente cresce acreditando que o diabo não existe. Mas eu quero te alertar. Se você afirma que o diabo não existe, você está falando que as palavras de Jesus são mentira, porque o Jesus ele falava do diabo, de Satanás o tempo todo. Os demônios, eles são muito diferentes
da gente, porque nós somos desorganizados. O diabo pensa num camarada organizado e paciente. O diabo não tem pressa em te derrubar. Ele não tem pressa em te derrubar. A Bíblia fala diversas características, né? 2 Coríntios, pessoal, eu vou citar muitos versículos, talvez não vai dar para me repetir, essa ministração não vai ser longa, e você se sentir, né, que Deus está falando com você, pode anotar alguma forma que você tem de anotar esses versículos. 2 Coríntios 11, verso 14, que fala: não é de se admirar que até o próprio Satanás ele se transfigure em anjo de luz. O diabo ele é aquele que te faz pecar? Sim ou não? Sim e não, mas não. Ele só te dá o banquete pronto. Ele só joga o banquete. Se você gosta, se você tem uma fraqueza específica com um pecado, como você viu Milena falando de pecado aí, ele vai te dar uma oferta do jeito que você gosta. Ele vai mapear os seus fetiches. Ele vai mapear os seus fetiches. Ah, você tem problema de ver pornografia? Eu vou ver aqui algum jeito de... Aí você entra num grupo de amigos que começa a jogar pornografia no WhatsApp. Então aí começa a surgir várias sementes. Você tem fraqueza em lidar com informações, você tem fraqueza em guardar segredo, né? O que é isso? Fofoqueiro, né? Estou falando de uma forma mais carinhosa. Você tem dificuldade em guardar segredo, o diabo vai te conectar com pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Você ficou sabendo, né, de fulano, né? Nossa, caiu, né? Desviou. Sabia. Nunca foi muito assim. Aí já começa, né? Os frutiqueiros gospel. Aí já começa a falar. E são diversas formas. Eu estou falando disso porque o diabo ele usa o pecado como um intermédio, né? Da mesma forma que ele usou o fruto proibido para fazer Adão pecar. Então ele vai trabalhar o tempo todo de dupla, né? É uma dupla de ataque aí, né? O pecado, a sua natureza atraindo o pecado, sua natureza de Adão, ela vai querer o pecado, ela vai querer o lixo. Como que eu posso exemplificar? A sua natureza de Adão, ela gosta do lixo, ela gosta do pecado, ela quer ver o mal acontecer, ela quer ir para a porrada, ela quer trair, ela quer mentir, ela quer adulterar, ela quer te fazer usar sua vida sexual ser totalmente uma perversão. Ele quer trocar os princípios todos os princípios. Ataque na parte sexual, ataque na parte afetiva, rejeição, depressão, ataque na parte social, fofoca, confusão. Ele vai tentar o tempo todo, competição, né? Fazer grupinho, fazer panelinha. Esse aqui é meu grupo. É igual naquela época de escola, né? Você tinha sua panela e a outra sala, né? Vamos supor que tinha quinta série B e quinta série A. Quem é da quinta série A é inimigo da quinta série B. Quem passou essa fase aqui? Gente, isso é o que mais tem na época de escola. Não gosta daquela menina ali, né? Nossa, metida. Nem conhece a menina. Aí já começa as intrigas. As intrigas já começam desde lá da infância. Você abre o portão, aí você pede sua mãe uma bicicleta, aí sua vizinha vai lá, a mãe da sua vizinha na infância vai lá e ganha uma bicicleta, você já fica com inveja. Aí o pecado já começa ali, ó. E já começa o ciúme, a inveja. E o diabo ele vai rodeando, ele esperando a fase ali. Quando o pecado ele começa a sair para fora, né? Desde os 9 anos. Hoje eu não sei que época que esse pecado chega no povo aí, porque está tudo antecipado. Mas você já nasce com essa semente de Adão, porque você nasceu do homem. E aí desde então, você começa a reproduzir maldições, você começa a reproduzir erros. Se sua família inteira tinha problema na parte afetiva, sentimental, nunca durou um casamento, nunca foi bem sucedida num relacionamento, nunca foi bem socialmente, você começa a ter essas heranças, porque você recebeu isso, você aprendeu do seu pai, você aprendeu da sua mãe. Eu cresci num lar com muita confusão,
E eu comecei a reproduzir socialmente como? Brigava dentro de casa, comecei a brigar na rua, comecei a brigar na escola, já tomei diversas suspensões, advertências, que você pensar, tudo envolvendo em confusão e briga, mas foi aprendido onde? Dentro de casa. O espírito de confusão ali já foi dentro de casa. Quando eu cheguei na igreja lá, tem a parte da natureza contendeira, mas tem a parte que é demoníaca. Porque hoje os crentes, eu vou te falar, ou ele é muito fanático e alienado, ou ele quer pagar de teólogo, né? Reformadão. Ah não, isso aqui não é demônio não, né? Esses crentes tudo colocam a culpa no diabo. Ah, tem nada de demônio aí não, ó. Esse povo aí que não assume os erros, as responsabilidades. É o crente incrédulo, né? Que nunca expulsou um demônio. Não estou menosprezando que nunca teve essa experiência, mas eu falo que tem alguns que com muita altivez, soberba, nunca teve experiência de batalha espiritual, aí quer vir falar de demônio, quer vir falar de pecado, mas o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2:10, lá em Efésios 6, para nós não ignorarmos os ardis de Satanás, porque o tempo todo ele vai nos dar ofertas, o tempo todo ele vai nos dar propostas. Se ele deu para Jesus quando Jesus estava no deserto, não vai dar para você. Coisa linda, não vai te oferecer. Então os crentes muitas vezes são os dois extremos, é aquele que acredita que tudo é o demônio, né? Místico, crente místico, sei lá, ele sentiu uma coisa, às vezes comeu coisa errada, comeu besteira a semana inteira, está passando mal, é peso, não. Às vezes ele não cuidou da saúde, às vezes ele não dormiu bem, às vezes ele não cuidou bem mentalmente do fisiológico dele, mas tem a parte que o diabo se ele interfere nessa parte física, e que a gente precisa entender para sermos cristãos maduros e equilibrados, para não ignorar os ardis de Satanás. Você demonstrar uma afetividade, você demonstrar interesse por uma pessoa do outro sexo, né, uma vulga paquera, não significa que você está com a pomba gira no corpo. Eu entendo, depende da sua abordagem, claro, né, querida? Depende da abordagem, né? Porque tem que mandar um versículo, irmão, não tem que mandar nudes, não. Amém? A sensualidade, os demônios, eles vão te estudar e mapear. Minha fraqueza não é bebida alcoólica. Pode me jogar e me trancar dentro de um freezer lá com Budweiser e Heineken, eu fico suave. Mas às vezes a sua, tem irmão, filho, na hora que vai pegar numa Heineken, ui meu Deus, chega a tremer, chegou a derramar aqui, ó, poder demais, estava aberto. Porque ele tem dificuldade com aquilo, porque ele já viveu uma vida de embriaguez, de dependência daquilo. Pega no celular, a mão coçando ali para ver um vídeo pornográfico. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Você vai arrancar a sua mão? Não vai. O que você faz? Bloqueia o site, faz voto, para não dar brecha a Satanás e seus demônios. Deixa eu te falar características do diabo aqui: principados, potestades, hostes espirituais da maldade e príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, que eles ficam onde? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso de número 12. Nós não podemos ignorar a sua astúcia. O diabo, ele não tem pressa em te derrubar. Ele vai um dia aqui, ele te dá uma machadada, depois ele te dá outra machadada, porque o diabo, ele é paciente, ele é perseverante. Diferente de você que gosta de tudo na hora, né? Você quer que Deus mude a sua vida do dia para a noite. Não gosta de processo. O diabo, ele vai lapidando. Eu aprendi com o pastor Luiz, que também é pregado aí pelo pastor Márcio Valadão, da Lagoinha. O homem de Deus, ele não cai, ele vai
caindo. Então o diabo, para ele te derrubar, ele te dá uma machadada aqui, daqui 3 meses ele te dá outra machadada, daqui 3 meses ele te dá outra machadada, ele vai colocando ansiedade no seu coração para você não orar, e aí você começa a se ocupar com muitas coisas, e ele vai te estudando aos seus pontos fracos para oferecer o quê? Pratos e tentações. Pratos e tentações. E esse texto aqui de Lucas capítulo de número 11 está falando de um valente que ele estava em uma casa. Como que é isso? O que é uma casa que representa aqui? Está falando do nosso corpo. Fala, o meu corpo é uma morada do Espírito Santo ou dos demônios? Pode falar. Ele trava, né? Não, tem demônio aqui não. Mas como que eu sei que existe demônio num lugar? Deixa eu te fazer uma pergunta básica aqui que você vai me responder. Como que você sabe que existe mosca num lugar? Moscas, onde tem lixo. Adianta eu chegar aqui, espírito maligno, sai! Aí o diabo vai, beleza, vou sair aqui. É no nome de Jesus, né? Eu tenho que sair. Ele vai e sai. Mas ele vai te observar de longe. Aí o que o texto fala? Ele vai para lugares áridos e ele não encontra, né? E cada um tem um demônio específico que persegue. Irmão, você tem, às vezes é um espírito de rebeldia, é um demônio de confusão, é um demônio que atinge a sua área sentimental. Vou falar rasgado aqui, a conhecido como espírito de pombagira, da sensualidade, que para te levar para o caminho da prostituição e de destruição da sua vida sentimental e para te fazer fugir de um casamento segundo a vontade de Deus, para te fazer cair na prostituição no namoro, para te fazer cair em fornicação, né? Que é o sexo antes do casamento, prostituição, fornicação, sexo antes do casamento, para te fazer cair antes do matrimônio, para assim ele achar uma brecha e poder entrar, porque ele começa a achar a sujeira, o lixo, o pecado. Porque a nossa vida é o quê? Adoração. Sim ou não? Sua vida é uma adoração, amém? Quando você está adorando e sendo obediente ao Senhor, o que acontece? A sua vida, você já ouviu as pessoas pregarem isso? A sua adoração sobe como um incenso suave, um perfume para o Senhor. Mas, em contrapartida, cara, quando você começa a viver uma vida de pecado, a sua vida começa a cheirar mal às narinas do Senhor. E o diabo, ele vê, aí como o Espírito Santo ele é santo, ele é limpo, né? O Espírito Santo, o nome fala santidade, pureza. Ele se ausenta. E aí a sua casa fica vazia, o seu corpo fica vazio. O que acontece? Os demônios voltam. O diabo que estava na sua vida antes, ele volta. Graças a Deus, por misericórdia do Senhor, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Que eu tenho, já vai fazer uns 10 anos que eu caminho com o Senhor. Mas antes, eu tinha um espírito de confusão. Onde eu ia, eu já contei isso aqui várias vezes, né? Não sei se alguns lembram. Onde eu ia, eu arrumava confusão. Confusão mesmo, treta, confusão de dar briga, discussão, agressão física, porque eu era uma pessoa sem paz, esse espírito me tirava paz. Eu cheguei na igreja, o pastor pôs a mão na minha cabeça e fala, Deus me mostra que esse menino ele é calmo, tranquilo, mas tem um espírito de perseguição que persegue ele, que vem de dentro da casa dele, que faz ele brigar onde ele vai, que faz ele brigar dentro da casa com os irmãos, que faz ele brigar na família, que faz ele brigar dentro da escola. Aí ele falou o nome de um demônio lá, falou, espírito de confusão, sai dele agora. Eu comecei a sentir um frio na barriga, tremer, e eu não vi mais nada, eu caí, né? Aquele famoso cair mesmo, mas eu caí, eu levantei liberto, e estou de pé até hoje, para a glória de Deus. Hoje eu caço confusão, meu irmão, é só com o diabo, só com o diabo, e com os religiosos também, porque Jesus amava a confusão com eles aí, porque eles atrapalham os outros a entrar no céu. Se você acompanha minha caixa de perguntas no Instagram, o Senhor já me deu o alvará, e o Senhor pode falar rasgado aí.
Então, essa ira, esse espírito, às vezes meio dominante, sanguíneo que eu tinha antes, o Senhor usou para a glória dele. Então, por isso que nem tudo deve ser demonizado, nem tudo é o diabo. Às vezes o diabo, ele usa, ou na maioria das vezes, ele usa o seu potencial para usar para ele. Já viu aquele político que ele é super inteligente, criativo, dinâmico, sabe lidar com todo mundo, sorriso com todo mundo, ele tem uma capacidade administrativa absurda. Já viu aquele colega de sua sala que ele é o mais inteligente da sala, que ele consegue discutir com os professores, que ele conversa com os professores às vezes de igual para igual, mas ele tem um coração perverso e corrompido? Super talentoso, mas o caráter é só o diabo, tipo Satanás mesmo. Sabe o que é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o diabo ele entrou na serpente? Você sabe me responder? Se você ler o texto, você vai saber que a serpente ela era mais astuta dos animais. Por que ele não entrou no bicho preguiça? Já parou para pensar? O diabo olhou assim: eu entrar nesse bicho preguiça e eu não vou fazer Adão pecar nunca. Ele entrou na mais sagaz. Essa aqui é sagaz igual eu vou usar a sagacidade dela para fazer o mal. Mas aquilo era um atributo bacana que Deus colocou na serpente, que a serpente ela é muito prudente. A cobra, né? De longe ela já tiver, ela já é esperta. Ela já arma, defesa. Chegar perto demais, toma uma picada. Um animal com excesso de prudência. E foi o Senhor que colocou isso. Mas o diabo usou para ele. E às vezes você é super talentoso em uma área, e que o diabo ele pega essa área para destruir sua vida. Pega seu talento. Eu quero te dizer que o talento que Deus colocou na sua vida não é para a glória de Satanás, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O diabo ele tenta maquiar, ele tenta comprar, ele tenta oferecer para você ofertas, manjares, através do pecado, para te acorrentar, para te aprisionar. Sabe qual é onde o diabo habita? Como eu dei o exemplo aqui do lixo, onde tem o lixo tem mosca. Onde tem lixo tem mosca. Onde tem pecado tem demônio. É simples. Porque o pecado ele é uma ofensa contra Deus. E se eu estou em pecado, se eu estou vivendo uma vida de pecado, o que a Bíblia fala? Efésios capítulo 4, verso número 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, se eu der lugar, se eu der ocasião, ele vai vir. O que você faz? Você pecou? Dobra o joelho no chão, pede perdão, se arrepende, vai buscar a transformação da mente também. Porque não basta ser só perdoado, você tem que ser sua mente transformada. Porque senão vai ser aquele pedido de perdão: ah, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e perdoa o que eu vou cometer daqui 3 dias também. Não é aquele camarada que ele se sabota. Pediu perdão aqui, mas não muda. Pediu perdão e não muda. E acha que está tudo bem, mas eu vou te falar, para Deus não está tudo bem não. Deus quer sua mente transformada. Você queria, imagina aqui, ó, você tem, Deus te dá o varão aí, ô glória. Quem recebe aí, irmã solteira. Deus te dá o varão. Casou, beleza. Deus te dá a varoa, Deus te dá uma esposa, vaso. Recebe aí em nome de Jesus. Deus te deu a esposa. Aí essa pessoa ela é um amor com você o dia todo, mas chega no período da noite, ela te trai. Todas as noites ela te trai. O que você vai fazer? Não é divórcio? Você não vai separar? A não ser que você é um gado, né? Você vai lutar pelo seu casamento, a ser que a pessoa seja transformada. Glória a Deus, Deus é contra o divórcio, Deus odeia o divórcio, amém? Mas você vai querer o divórcio. Poxa, essa pessoa está me traindo toda noite. Mas deixa eu te falar aqui, você viveu em pecado e Deus não divorciou de você. Por muito tempo de sua vida você ficou assim, ó, de dia com Deus, de noite com Satanás. De dia um louvor, já viu aquelas pessoas aqui no estado do WhatsApp aqui, ó, né? Ela posta aquele WhatsApp, posta aquele Reels. Olha, mãe, como a Isabela está no baile. Né? De noite tá lá, chama o vulgo malvadão, aí chega de
Aí chega de dia, eu te vejo em tudo, na formação. Aí você olha assim, aí você fica revoltado, não fica? Gente, é muito fácil ser hipócrita quando a gente não assume que a gente... deixa eu te falar aqui, assume que você é desgraçado logo. Fala, Deus, eu sou pecador. Mas eu nasci na igreja, não interessa. Eu sou filho de pastor, não interessa. Filho de pastor não é neto de Deus. Não quer dizer que sua mãe e seu pai é uma mulher de Deus, que você vai ser o João Batista da vida. Você vai ter que percorrer sua caminhada, filho. Te vira, negão. Você vai ter que viver seus desertos. Sua mãe... não fique esperando que seu pai e sua mãe vai pagar boleto para o resto da sua vida, não. Assume seus boletos. Porque senão você vai estar aprisionado por Satanás. Você não vai viver a transição, porque enquanto você é menino, o diabo te controla, o diabo te manipula. E se Deus não te guardar, ele te mata. Mas quando você amadurece, você se torna um homem, quando você se torna uma mulher de Deus, acabou para ele, porque aí você entendeu. Você entendeu, varão? Ô Rafa, coloca aí para mim. Colossenses. Gabriel ali, né? Abre a Bíblia em Colossenses 2, verso de número 14 e 15. Joga o 14 aqui para nós. O que você aprendeu aqui até agora? Deixa eu fazer um passo a passo com você. Primeiramente, o texto está falando aqui que o diabo ele é um valente. Que ele habita numa casa com seus bens e despojos. O que é isso? Fardos, pecados, perdões não liberados, ofensa. Onde tem ofensa tem? Onde tem ofensa tem demônio. Onde tem pecado tem demônio. Não é isso que a gente aprendeu aqui hoje? Sim ou não? Onde tem lixo tem moscas. Amém? E as características de Satanás é ele se disfarçar de um anjo de luz. Ou você acha que ele vai vir de rabo e chifre para você? Ele vai vir do jeito que você mais gosta. A especialidade dele é o quê? Seduzir. Jesus estava no deserto, o que ele ofereceu para Jesus? Pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Só que aquela não era a hora de comer pão, não. Porque a hora de comer pão era quando Jesus pegasse o pão e partisse. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu sangue. Ou seja, o diabo ele queria antecipar uma ceia. Não vou cear com o diabo não, meu querido. Eu ceio na mesa com Jesus. Você pode até comer o pão que o diabo ofereceu para você, mas na hora que você comer, vai ter gosto de pedra. Pode até ser uma maravilha ali, né? Você saiu com uma pessoa que é aparência física, você vai e tem relações sexuais com ela, uma maravilha. Deus fez o sexo, gente. Deus olhou para o sexo e falou, é bom. Deus fez o sexo para ter prazer mesmo. Só que o diabo ele vai tentar de uma forma adulterada para você comer você provar disso. Aí na hora que você termina a relação sexual, o pão vai ter gosto de pedra. Aí você vai ver o diabo, te esmagar, a culpa te destruir, você nunca mais conseguir ficar de pé. Se Deus não tiver misericórdia. Colossenses 2, verso 14 e 15. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Cristo, ele removeu pregando na cruz. Pode passar o versículo aí, varão. E tendo despojado, ou seja, o valente. O que o texto de 11? Gente, fica conectado comigo aqui. Eu gosto de ficar num texto abraçado no outro aqui. Lucas 11 está dizendo o que está relacionado com esse texto? Tendo despojado, ou seja,
O texto fala que ele despiu principados e potestades. Ou seja, o que é isso? É demônios. Só para você ter uma noção, tem demônio e hierarquias, demônios que governam sobre outros demônios. É como se fosse assim, tenente, sargento, cabo. Você conseguiu entender? É tipo um demônio tenente que ordena os demônios cabos. É como se fosse, eles são bem organizados. Então aqui Jesus, ele despiu, ou seja, ele tirou a armadura, ele tirou a força dos demônios pela cruz do Calvário. Sabe por quê? O que dava força para o diabo? O que o diabo se alimenta, gente? Pecado. Então quando Cristo, ele mata o pecado na cruz do Calvário, ele pega toda iniquidade, todo o seu pecado, todo o seu lixo, ele traz todo para ele. E ele grita na cruz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Mas a gente pensa, Deus abandonou Jesus, Deus Pai abandonou Deus Filho, e teve a sensação que como se o Senhor Deus Pai tivesse de costas, porque ele sentiu a iniquidade que fazia separação. Por isso ele sentiu o peso da morte, ele trouxe todo o pecado sobre ele, para justificar o que Adão fez lá. Então nesse ato, quando Jesus ressuscita, ele tira o poder de principado de potestade de demônios. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós somos vitoriosos nas regiões celestiais. Então a Bíblia fala o quê? Que aquele que é consagrado, o maligno não toca. O diabo não te toca, não tem poder para te tocar. Porque Cristo, você estava nu pelo pecado. E em Efésios 6:10 fala como? Revestivos de toda a armadura de Deus. Mas aqui, Deus em Cristo, Ele está tirando a armadura dos demônios. Eu não acredito que você vai ter medo do diabo depois disso aqui. Imagina você está numa guerra, e você está com armadura, e você está lutando com uma pessoa que está pelada, que está nu. É isso. O que o texto fala? E fez deles um espetáculo público, ou seja, expôs toda a vergonha dos demônios, triunfando sobre eles na cruz do Calvário.